Aí, bom, agora a gente vai começar a apresentação sobre o seminário integrado sobre o artigo receptor de vitamina D e hiperfunção da Claudin 2, respostas inflamatórias do intestino, composto por alunos do primeiro e do segundo semestre. Pode passar. Bom, a gente vai iniciar agora falando um pouquinho sobre o VDR, né, que é um gene que codifica o receptor que se liga à vitamina D. É um gene localizado no braço longo do cromossomo 12, na região 1 da banda 3 da subbanda 11. Né? É um gene responsável pelo transporte de cálcio em vias intestinais e renais. Bom, a gente também tem a proteína Claudin 2, né, o gene Claudin 2, que aumenta a permeabilidade no epitélio, fazendo com que haja uma maior passagem de água pelo epitélio. Pode passar. Então, a hipótese destacada pelo artigo seria de que a falta de VDR intestinal causaria uma hiperfunção da proteína Claudin 2. E isso afetaria os sintomas de inflamações e doenças intestinais, porque essa proteína Claudin 2 ela tem uma relação com o epitélio intestinal, né? E então os experimentos do artigo, eles focam principalmente em descobrir qual que é essa relação entre o VDR e a Claudin 2. E esses experimentos eles foram realizados tanto com camundongos como com tecidos humanos. Para os experimentos realizados em humanos, foram pegos 16 pacientes com um diagnóstico prévio já de uma doença intestinal, que seria a colite ulcerosa, sendo que desses 16 pacientes, 10 eram mulheres e 6 eram homens. E esse grupo tinha tudo uma média de 66 anos. E também foram pegos 10 pacientes sem diagnóstico de doenças anteriores, sendo que desses 10, 6 eram mulheres e 4 eram homens. E isso daí também, esse grupo todo com uma média também de 65 anos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos usados no experimento. Foram utilizados camundongos e os métodos usados foram a cultura de organóides do intestino delgado de camundongos e o tratamento com salmonela. Então, os organoides foram preparados e suplementados e assim a cultura. Após 7 dias, os organoides foram colonizados por salmonela por 30 minutos, então lavados e incubados por 1 hora no intestino. A cepa bacteriana usada nesse estudo foi a salmonela tipo selvagem. Foram utilizados também camundongos pré-tratados com streptomicina. Então, esses camundongos estavam de jejum por 4 horas e foram submetidos ao consumo oral de streptomicina e assim infectados por salmonela. Foi feita também a indução de colite em camundongos e monitoramento desses. Então, eles foram suplementados com sal de dióxido de sulfato de dextrano, que também é conhecido como DSS, e assim foram induzidos a colite. Então, os sinais vitais deles foram monitorados para ver como eles reagiam ao tratamento com DSS. Então, os métodos de pesquisa empregados por eles para avaliar as respostas inflamatórias né, intestinais foram os seguintes. Eles realizaram uma análise histológica, né, das células do colo intestinal de diferentes espécies de animais, estabeleceram 6 parâmetros diferentes, a partir dos quais foram avaliados a severidade da inflamação e o quanto isso vai modificar a estrutura intestinal. Também foram utilizadas técnicas de imunotransferência e imunofluorescência, na quais células do cólon de ratos vão ser retiradas, medidas as quantidades iguais de proteínas, as quais vão ser submetidas a anticorpos do tipo IgG e avaliadas via quimiluminescência. A expressão de VDR e Claudin 2 em IBD de humanos também vai ser analisada por meio de exames de imunohistoquímica e imunofluorescência, nas quais os patologistas vão estabelecer 4 níveis diferentes de expressão, um nível leve, um mínimo, um leve, um moderado e um intenso. Também a análise da expressão de siRNA receptor de vitamina D em células humanas infectadas colonizadas durante 30 minutos por bactérias do tipo Salmonella, e também uma análise da reação de cadeia de polimerase quantitativa, na qual basicamente consiste na remoção de um trecho de RNA de células de ratos cultivadas. A integridade desse RNA vai ser analisada via eletroforese e vai ser submetida a reações de cadeia de polimerase, e as sequências vão ser determinadas por uma técnica conhecida como primer blast.
Beleza, agora eu vou falar sobre os resultados. A nível basal, a gente vê que os organoides de VDR menos, eles tinham menos receptores de vitamina D. E aqui nas figuras B e C, a gente consegue ver que a falta desse VDR ela causa um aumento significativo da vitamina D. Na foto A aqui, a gente vê o epitélio intestinal comprometido dos VDR menos. Na figura B, a gente vê o tamanho do C, e a gente vê a diminuição dele nos VDR menos. E também a diminuição de peso nesses mesmos indivíduos, indicando a inflamação. Aqui na figura E, a gente vê o RNA mensageiro da claudina 2, que ele aumentou bastante na célula de VDR menos. E aqui no B, a gente vê o aumento no fígado e no baço da salmonela, né? Por causa das zonas de oclusão que são mal vedadas e acaba permitindo a translocação para os outros órgãos. Após a infecção por salmonela, foi observado um aumento de Claudin 2 e um aumento da invasão e translocação bacteriana. Nessa primeira imagem, vendo o gráfico, a gente pode ver o aumento da permeabilidade que acontece devido às ações da Claudin 2. E a Claudin 2 ela atua, na verdade, controlando o fluxo de moléculas no espaço intercelular entre as células de um epitélio. Aqui, nessa segunda imagem, na imagem D, a gente vê uma análise histológica que ela foi feita no cólon do rato, e com essa imagem foi comprovado o que foi dito anteriormente sobre o aumento da permeabilidade intestinal. Na terceira imagem, a gente vê um nível maior de IL-6 e TNF-alfa e mRNA na mucosa intestinal. Esse aumento de TNF-alfa na mucosa intestinal, ele estimula a expressão de outras citocinas, óxido nítrico e prostaglandinas. A falta de regulação do VDR levou a um aumento expressivo da Claudin 2, no RNA mensageiro, e nos níveis de proteína. Então, o que a gente pode falar é que as citocinas inflamatórias foram significativamente aumentadas no soro e os níveis de mRNA no intestino também. Bom, agora como está aqui composto na figura 6A, né, quando o VDR nulo está sob tratamento de NF-κB e STAT, que são proteínas que atuam no fator de transcrição, ocorre uma abolição da expressão, que também acontece quando o VDR é um normal, né? Vale ressaltar também que a proteína pode ser bloqueada pela ação da enzima sinase, e como está na figura 6B, quando as células, né, apresentam a proteína SPAC JNK, a sua expressão de Claudin 2, na verdade, ela é completamente abolida. Pode passar. Agora a gente vai abordar na discussão uma retrospectiva do que foi discutido até aqui, para fazer de uma forma mais sucinta os progressos desse artigo. Os processos inflamatórios intestinais, quando algum paciente apresenta essa patologia, acontece um fator que eles ofuscam os receptores de vitamina D. Isso faz com que a Claudin 2 apresente uma hiperfunção, né, e ela apresenta essa relação com a permeabilidade celular junto às junções estanques, porque ela realiza, então, esse transporte de água do meio para o extracelular, ok? E aí ela tem essa relação, então, o VDR com as junções estanques e a Claudin 2. O que leva essa hiperfunção são os promotores, então, do NF-κB e do STAT3, que dão um start à funcionalidade da Claudin 2. Deixa eu passar. Só que quando a gente faz uma análise da fisiologia do epitélio intestinal, a gente percebe que, mesmo em alguns casos, quando o VDR está ativo, ainda acontece a hiperfunção da Claudin 2. E isso a gente pode concluir que existem outros fatores influenciando, então, no seu desenvolvimento, na sua hiperfunção. E aí, com base na pesquisa, a gente percebe que citocinas inflamatórias também são importantes para o start dessa Claudin 2. Então, somente inibir o VDR não é suficiente para controlar essa vazão de água no epitélio.
A melhor solução encontrada, então, seria a inibição do promotor do NF-κB e do STAT3, para conseguir combater esse processo inflamatório na vazão de água, ok? Inibindo, então, o promotor, com essa é uma tentativa de retroceder o fato de alguns epitélios com a presença de VDR ainda apresentar a Claudin 2 ativa e em sua hiperfunção. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito dos artigos complementares do nosso trabalho. Eu vou falar do artigo complementar escolhido pelo segundo semestre, que é esse que está na esquerda. O artigo que a gente escolheu se chama Polimorfismo Genético do Receptor de Vitamina D e a Suscetibilidade de Doenças no Brasil. Esse artigo foi publicado na Revista de Patologia do Tocantins e ele é bem recente, foi publicado em julho de 2020. A gente escolheu esse artigo justamente porque ele tem um foco maior na genética, que fica bem claro no título do artigo. Ele cita como diversas doenças, que nem a osteoporose, a degeneração do disco intervertebral e doenças autoimunes se relacionam com o receptor de vitamina D e seu polimorfismo genético, que nada mais é do que a forma diversa com que esse gene se apresenta na população e como isso influencia no fenótipo de cada indivíduo. Além disso, o artigo aponta que o fator genético do polimorfismo, em alguns estudos, é um pouco contraditório, por causa da grande miscigenação da população brasileira. E por isso ele destaca a importância de estudos com maiores grupos da população. Ok, a parte de biologia celular, a gente pegou o artigo da direita, que a Claudin 2, um componente da junção apertada, forma um canal de água paracelular. Esse estudo foi feito na Universidade de Humboldt, na Alemanha, foi publicado em 2010 pela The Company of Biologists. Já de cara, eles falam que é muito difícil separar o fluxo de água transcelular do fluxo de água paracelular. Por isso é difícil saber a quantidade exata de água que passa por ali. Só que, mesmo sem separar, eles fizeram esse estudo com perturbação seletiva da junção apertada por Claudin 2 ou Claudin 10B. A Claudin 2, ela é comum em epitélio que passa água, tipo túbulo proximal renal. E a Claudin 10B é comum de epitélio até vários epitélios, até aqueles impermeáveis, tipo a alça de Henle. Já na discussão, eles falam que conseguem provar, com a análise do fluxo de água transepitelial, após a perturbação da junção apertada com Claudin 2 e Claudin 10B, que a permeabilidade da água na junção apertada depende do componente Claudin que está ali, 2 ou 10. O fluxo de água foi induzido por um gradiente osmótico, um sódio ou ambos. A Claudin 2, no final, confere permeabilidade de água na camada celular epitelial, embora ambos Claudins formem canais de tração paracelular. E essas são nossas referências.